Olá, eu sou o Leandro. Hoje a gente vai falar de numerações, como são numerados as locomotivas e os vagões no Brasil. Então, solta a vinheta, vai! Então, em meados dos anos 70, aqui no Brasil a gente só tinha praticamente duas ferrovias, a Rede Ferroviária Federal e a FEPASA. A Rede Ferroviária Federal ela foi criada em março de 57, com a união de várias outras ferrovias que já eram de propriedade do Estado, né? Já era administrado pelo Estado, pelo governo federal, no caso. A FEPASA, um pouco mais nova, ali de 71, também foi criada da união de várias ferrovias aqui do Estado de São Paulo que já eram de propriedade do Estado. Então, nessa época, os carros, os vagões, né, as locomotivas, etc., eram numerados de acordo com as antigas ferrovias formadoras, né, da rede, tanto da rede quanto da FEPASA. Então, cada lugar tinha um padrão diferente de numeração, né, levava um número de sequenciais de uma forma bem desorganizada e bagunçada. Então, não se tinha um padrão nenhum, né, nessa época no Brasil inteiro de numeração de locomotivas e vagões. Cada região tinha um padrão diferente. Na rede ferroviária federal, por exemplo, na região que as ferrovias eram da Leopoldina, elas recebiam a numeração, os locomotivos, os vagões, herdaram a numeração da Leopoldina, o padrão de numeração da Leopoldina. Na FEPASA, por exemplo, um lugar que as ferrovias eram da Companhia Paulista, eles herdaram a numeração da Companhia Paulista e assim ficou. Então, em 1974, foi editada a Lei 6.171, que ela dava algumas incumbências para a Rede Ferroviária Federal. Inclusive, a Rede Ferroviária Federal passou a ser uma agência reguladora também. Além de ferrovia, passou a ser a agência reguladora das ferrovias no país inteiro, como é a ANTT hoje. Dentro dessa lei, falava exatamente que passava a ser incumbência da Rede Ferroviária Federal a fiscalizar em todo o território nacional os serviços de transporte ferroviário, planejar a unificação e padronização do sistema ferroviário brasileiro. Então, depois que a rede recebeu essas incumbências, né, através dessa lei, lá em 76 que surgiu dentro da Rede Ferroviária Federal o tal programa SIGO, que era o Sistema Integrado de Gerenciamento Operacional. Então, um dos objetivos do sistema SIGO era padronizar, né, as siglas das estações ferroviárias do Brasil inteiro e do material rodante, a numeração das locomotivas e vagões, carros de passageiros. Então, de acordo com o programa SIGO, ficou decidido que as locomotivas iam ter um número com um dígito verificador e os vagões iam passar a ser numerados com um conjunto alfanumérico. Através desse conjunto alfanumérico seria possível você saber que tipo de vagão qual a capacidade, de que ferrovia ele e várias outras informações, só com um número. Foi aí que surgiu esse novo sistema numérico que se usa até hoje nas ferrovias brasileiras. Então, nas locomotivas ficou da seguinte forma, né? A numeração seria composta de um conjunto de números com um dígito verificador. No caso da Rede Ferroviária Federal, todas as locomotivas iam começar com o número 90, só que o 90 ele só aparece em documentos, na locomotiva ele não aparece. Por exemplo, né, nós temos aqui uma U23C, né, número 3390, dígito 4F. O 4 é o dígito verificador e o F quer dizer que era uma locomotiva que era lotada em Juiz de Fora. A letra ela indicava regional. No caso da FEPASA seria 91, né? E a FEPASA nunca usou o dígito nas locomotivas que nem a rede usava. Na Rede Ferroviária Federal, cada regional tinha uma letra, né, para distinguir. E cada numeração de locomotiva, depois do 90 lá, ou do 91, ficou delimitada uma faixa, né, de números para cada locomotiva, cada modelo de locomotiva. Por exemplo, na SR4, a faixa de 3.084 até 3.095 correspondia às locomotivas GE de 70 toneladas. E assim sucessivamente, cada modelo de locomotiva tinha uma faixa de numeração. E nem por exemplo, na FEPASA, a série 78.000, a numeração de 7801 a 7826, correspondia às locomotivas U20C e bitola larga. Outro exemplo na FEPASA, as locomotivas GP9 e GP18 recebiam a faixa de número 7001 ao 7018.
Nos vagões de carga foi adotado um sistema alfanumérico, onde era composto de 3 letras e uma sequência de 6 dígitos numéricos mais 2 dígitos verificadores. Então as letras elas indicavam o tipo de vagão, a capacidade do vagão e o subtipo do vagão. Por exemplo, a primeira letra indica o tipo de vagão, a segunda letra o subtipo do vagão e a terceira letra a capacidade e a bitola do vagão. Por exemplo, vagão FRR. O F significa que ele é um vagão fechado, o primeiro R significa que ele é um vagão metálico com revestimento. E o outro R significa que ele é um vagão de bitola larga para 80 toneladas. Outro exemplo aqui, temos o HES. O H quer dizer que ele é um vagão hopper. Um vagão hopper é um vagão que carrega por cima e descarrega por baixo. Ele não tem porta. O E significa que ele tem escotilhas, ou seja, ele carrega por cima, como eu falei. E o S significa que ele é um vagão de bitola larga para 100 toneladas. Já a sequência numérica ela segue um padrão que através dele é possível identificar o proprietário, né, do vagão. Por exemplo, a faixa de 000 até 000009999 ela ficou reservada para vagões particulares. A sequência ali da faixa 100.000 a 299.999 ela ficou para a Companhia Vale do Rio Doce e as outras FEPAS, sucessivamente. Então, pessoal, o SIGO ele foi um marco na rede ferroviária federal. Ele foi o início da informatização, né, da rede. A partir do SIGO ele era informatizado. Todas as informações dele eram no computador. Foi a partir daí que a rede ferroviária adotou o computador para racionalizar a frota, né? Foi um marco assim, na questão de organização, né, da empresa, e tanto para a rede ferroviária federal quanto para as ferrovias no resto do país. Hoje em dia, as concessionárias, né, de ferrovias que a gente tem, elas não usam mais o SIGO. O SIGO ele acabou. No entanto, ele foi a base para uma norma da NTT que regulamenta nessa questão de numeração de material rodante de ferrovias no Brasil inteiro. Então é basicamente um Ctrl+C, Ctrl+V essa norma da NTT. Então o que você vai ver aí hoje em dia é basicamente o SIGO. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dê um like, compartilha, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau!